Paulo falava e eles consultavam nas Escrituras. Glória a Deus. Então Atos 19, capítulo 8, nós vimos no último estudo que Paulo iniciou a sua terceira viagem missionária. Diferente das outras, nós não sabemos quem acompanhou Paulo nessa terceira viagem, apenas que ele passou pouco tempo ali em Antioquia e logo partiu, né? Logo partiu sucessivamente, visitando as regiões ali da Galácia, da Frígia. Nós vimos no mapa que ele visitou aquelas mesmas cidades em que ele visitou na primeira viagem, que ele visitou na segunda viagem, que foram as cidades de Derbe, as cidades de Listra, de Icônio, de Antioquia, da Pisídia, e agora o nosso missionário querido está em Éfeso, né? Ele passa mais tempo em Éfeso do que em qualquer outra cidade. Ele passa 3 anos, quase 3 anos, mais ou menos ali em Éfeso, e ele está em Éfeso, né? Glória a Deus, glória a Jesus. E nós temos, a partir do versículo 8, que em Éfeso, né, no versículo 1, nós vimos, no início do capítulo 19, nós vimos que em Éfeso, né, a doutrina estava um pouco defasada, né? Os irmãos criam apenas ali, apenas até o batismo de João, e não sabiam nem mesmo que era o Espírito Santo. E Paulo ensina ali a eles, no versículo 4, no versículo 5, Paulo os batiza em nome de Jesus, Paulo impõe as mãos, aqueles irmãos recebem o Espírito Santo do Senhor. 12 pessoas, nós iremos ver ali que dessas 12, Deus fez uma grande colheita. E no versículo 8, nós vimos que Paulo, durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, que sempre era o seu ponto de partida. Ele tentava, né, falar ousadamente para os judeus, né? Os judeus eram quem sempre recebiam a oferta do evangelho, né? Recebiam ali a primeira pregação de Paulo. Paulo reunia todos ali e ousadamente dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Então Paulo sempre insiste com os judeus, né, seus compatriotas. Por 3 meses ele tenta, ali, disputando, dissertando. Nós vimos a origem dessa palavra despertar, que é a palavra ali significa conversar, significa discutir, arguir, perguntas e respostas. Lá atrás nós vimos que essa mesma palavra foi trazida para arrazoar. E Paulo apresentava ali, né, Jesus Cristo, mostrava que Jesus é o Cristo, né, que Jesus é o cumprimento das Escrituras, que tudo veio, que Jesus cumpriu tudo que estava escrito, né. Só que com o passar dos tempos, né, com o passar dos dias, versículo 9 fala que acho que o chat está transmitindo, pronto. Então o versículo 9 fala que alguns crentes, eles começaram ali começaram a falar mal de Paulo, né? Nós vimos no versículo 9, depois desses 3 meses ali, uma paciência do apóstolo durou 3 meses, mas muitos ficaram com o coração endurecido, muitos ficaram ali com o coração fechado para as Santas Escrituras, eles se mostravam empedernidos e descrentes. Essa palavra empedernidos nós vimos também que é coração duro, né? Coração endurecido, obstinado contra a palavra do Senhor. E eles começam a falar mal do caminho, né? Era assim que o cristianismo era conhecido, né? O caminho, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, durante esses 3 meses aí, eles começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Que bênção, né? Então, muitos aceitaram, mas muitos não aceitaram. Paulo separou. Quem aceita vai ser agora lá na escola de Tirano. E lá não vai ser só aos sábados, não. Lá vai ser diariamente. Glória a Deus. Glória a Jesus, né? Que bênção. Então, nós temos ali, tem um manuscrito grego, né, que não faz parte da Bíblia, mas tem um manuscrito grego ali de um livro antigo que fala que as escolas, né, essa escola aqui especial de Tirano e outras também, eram usadas para ensino de filosofia, mas elas ficavam vazias durante o período de 11 às 4 horas da tarde. Era o período mais quente. Lembrando que não tinha ar-condicionado, não tinha nem ventilador, e ficava quente, né? As casas ficavam abafadas, e as pessoas usavam esse período ali para tirar uma siesta, né? Para descansar, mas era nesse horário que Paulo ensinava a palavra do Senhor. Então,
As pessoas que não trabalhavam nesse horário e que não queriam dormir, que não queriam descansar, poderiam ir lá ouvir a palavra pregada por Paulo. E ele discorria diariamente na escola de Tirano. E isso passou-se 2 anos, como diz no versículo 10, que bênção, né? Então, 2 anos você ensinar diariamente, é porque é muita bênção, né? Glória a Deus, glória a Jesus. E em um horário ali não favorável, em um horário quente, né? Mas Deus abençoou grandemente, o versículo 10. Tudo durou isso por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Então, aqueles 12 homens, Paulo começou ali com aqueles 12, poucos vieram da sinagoga e já estava crescendo. Paulo, na escola de Tirano, Paulo tinha mais liberdade para continuar o seu trabalho. E o trabalho aumentou, glória a Deus, né? Todos os dias ali, né? O acesso à mensagem era mais fácil. Nós vimos algo parecido ali com Paulo também, que ele sai da sinagoga e vai para a casa de Tício Justo. Isso aconteceu em Corinto, se eu não me engano. Então, que bênção, né? Então, quem não podia ir num dia, ir no outro, todos os dias Paulo estava lá. Na sinagoga só podiam ir judeus, só podiam ir prosélitos, que eram gentios convertidos, mas aqui todos eram aceitos, tanto judeus como gregos. A escola de Tirano, todos eram bem-vindos. E assim o evangelho, né? O evangelho é para todos, não é para alguns, é para todos que aceitam a mensagem de Jesus Cristo, né? E Deus no comando de tudo, né? Deus, uma porta se fecha, Deus abre outra, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, Paulo, essa igreja de Éfeso, ela foi tão abençoada, né? Porque dessa escola aqui de Tirano se fez uma igreja, né? Claro. Então essa foi tão abençoado essa igreja aqui em Éfeso, que Paulo passa 3 anos ao todo na cidade de Éfeso. Ele fala isso em Atos 20:31. No capítulo seguinte ele fala sobre isso, ó. Portanto, vigiai, lembrando-vos que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Isso ele dá quando ele vai voltar ainda por Éfeso, né, e vai se dirigir a Jerusalém para ir para Roma. Então ele dá em tom de despedida essa palavra. Essa igreja foi tão abençoada que após o apóstolo Paulo, Timóteo foi o pastor, foi o sucessor de Paulo. E mais tarde o apóstolo João serviu em Éfeso. Olha aí, que bênção, né? Como essa igreja de Éfeso foi bênção, né? Ela tornou-se ali a 3ª maior igreja, atrás apenas da igreja de Antioquia, de Jerusalém e de Antioquia. Então, 2 anos ele passou ali na escola de Tirano, nessa 3ª viagem missionária, ao todo 3 anos ali na cidade de Éfeso. E é uma pena nós vermos que a palavra ela foi pregada ali. No versículo 10 fala que todos os habitantes da Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E é uma pena nós vermos que, apesar de toda essa gente ver a palavra do Senhor, né, toda essa região, que hoje é a Turquia, e a Turquia hoje é um país em que a grande maioria da população é islâmica, né, são muçulmanos. Então, realmente a gente fica triste, né, porque muitos ali escutaram, aquela região toda ali escutou, cidades, né, igrejas ali, que fizeram parte das igrejas do Apocalipse, né, como Pérgamo, como Esmirna, como Tiatira, própria Éfeso. E a palavra se cresceu de tal forma, mas hoje ali é uma região muçulmana, né, são dominado ali pelo Islã, né, mas Deus sabe tudo, né, glória a Deus. O versículo 11 fala que e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Versículo 12, a ponto de levarem aos enfermos lençóis e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Olha aí, que bênção, né? Que poder ali, cheio do Espírito Santo, o apóstolo Paulo. Então, uma cidade com tanta idolatria, com tanta feitiçaria, Deus encoraja o apóstolo, realizando milagres extraordinários. Milagres ali, cura de enfermos, pessoas eram libertas ali de demônios, né? Então, Éfeso, o centro do ocultismo,
como nós iremos ver aqui no versículos 18, versículos 19, né, cheios de livros de artes mágicas, e Paulo ali com o poder de Deus realizando milagres extraordinários. Eu creio que foi de Éfeso aqui que Paulo tirou ali os milagres, a operação de maravilha, né? Aqui James fala milagres extraordinários. A ARC, Almeida Revista e Corrigida, fala em maravilhas extraordinárias. Tem uma tradução que é a tradução literal, LTT, que é literal tradução, agora me fugiu, mas LTT, ela fala que obras de poder de Deus não comuns, olha aí, esses milagres extraordinários. Eu creio que daqui o Paulo tirou as operações de maravilhas, né? O dom de operação de maravilhas, né? Que bênção, né? Então, Deus confirmou a doutrina com sinais e maravilhas, né? Os sinais seguirão aqueles que me seguem, né? Então, os milagres, eles não são o evangelho, como nós já falamos, mas abrem as portas para o evangelho. Os milagres não têm o poder de converter as pessoas para Jesus, mas elas têm o poder de abrir as portas, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Que bênção, né? Que bênção. E nós vemos aqui, né, nesse versículo 12, né, que é um versículo aí que as pessoas pegam para dar legalidade às relíquias, mas a gente vê que a gente não vê Paulo fazendo isso. Se nós lermos aqui, ó, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do uso pessoal de Paulo, Paulo não fazia isso, pessoas pegavam e levavam. Mas acabava que todos eram curados ali das enfermidades e os espíritos malignos se retiravam. Não que o lenço estivesse mágico, né? Mas a fé das pessoas ali no apóstolo, na pregação do apóstolo Paulo, fazia com que elas fossem curadas ali. Justo Gonzalez, ele observa que o texto bíblico não sugere que Paulo tenha distribuído ou proclamado o poder dos seus lenços e aventais, mas que as pessoas os pegavam sem conhecimento do apóstolo. Não há registro, como alguns declaram, que Paulo tenha abençoado lenços para que pudesse ser realizado milagres através deles. Essas peças, elas não tinham o poder de curar, mas o Espírito Santo que agia. Né? Até o Senhor usou ali de saliva, né? Usou de terra para curar. Curou ao longe, né? Deus, ele pode ter curado aqui através do lenço, né? Do que Paulo estava usando ali. Deus pode ter se ajustado à demanda ali de muitas pessoas, né, querendo ser curadas, de espíritos malignos, né, nós não sabemos, né, glória a Deus. Mas o que sabemos é o que está escrito, né, que os enfermos foram curados pelo lenço ali, pelos aventais do apóstolo Paulo. Glória a Deus, é um versículo bem difícil da gente entender, né, glória a Deus, glória a Jesus. Então, versículo 13, apareceu alguns judeus ali que eram exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo, esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Olha aí. Eu não creio em Jesus, mas Paulo crê e eu orando para você aqui em nome de Jesus, né? Era mais ou menos assim que eles estavam fazendo. Então, pregadores aqui, judeus, né, exorcistas ambulantes, itinerantes, eles viajavam de cidade em cidade ali, dizendo que curavam enfermos, dizendo que expulsavam demônios, talvez ganhavam algum dinheiro com isso, não sabemos. Talvez fingiam ali por feitiços e encantamentos que curavam. Se eles usaram o nome de Jesus, é porque por onde eles passavam, eles usavam o nome do Deus ali da cidade. Então eles viram as maravilhas que Paulo fazia em nome de Jesus, tentaram invocar o nome do Senhor para expulsar alguns espíritos malignos. Esses judeus, versículo 10, eram 7 filhos de um judeu chamado Seva. Ele era principal dos sacerdotes. Então, é importante a gente lembrar, né, que a cidade de Éfeso ela era cheia de feitiçaria, cheia de idolatria, de ocultismo. Tinham superstições, tinham fórmulas mágicas para todos os fins. Muitos eram os deuses ali, gregos, romanos, né? Então, e nós temos que ter em mente também que não é pelo fato da pessoa ser judeu, ser da etnia judaica, que ela necessariamente crê em Deus. A pessoa pode ser judeu por etnia e não praticar o judaísmo.
Aqui eles eram judeus, mas judeus por etnia. Não se fala que eles eram adeptos do judaísmo, porque eles tentam invocar o nome do Senhor ali, sem crer, né? Usaram o nome de um Deus ali, dos cristãos, o nome do Deus Todo-Poderoso. Então, existe uma certa semelhança entre o que esses homens fazem e o que aquele Simão mágico, lá em Atos 8, também quis comprar o dom ali de Pedro, né, de João, de Filipe, para onde ele impusesse as mãos, as pessoas também fossem batizadas com o Espírito Santo. Existe uma certa semelhança. É como se o nome de Jesus, nos dois casos, fosse usado como uma fórmula mágica, como uma palavra cabalística, né, como um nome ali, que usando o nome dele tudo se resolve. Então é triste a gente ver a descendência de Israel aqui, judeus, etnia judaica ali, usando aí desses artifícios, né? Então eles usaram de maneira profana, de maneira errada, o nome de Jesus Cristo. Versículo 15, ó, o espírito maligno lhe respondeu, conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Versículo 16, e o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Ao invés de expulsarem o demônio ali, o espírito daquela pessoa, o espírito feio foi pular contra eles, né? Então usaram o nome de Jesus sem aquela reverência, sem aquela fé e confiança devidas ao Senhor. Lá em Lucas, né, lá no Evangelho segundo escreveu Lucas e também outros evangelhos, algumas pessoas conseguiram expulsar em nome de Jesus. Lucas 9, 49 ao 50, e respondendo João disse, mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios e lhe proibimos, porque não te segue conosco. E Jesus lhe disse, não proibais, porque quem não é contra nós é por nós. Essa pessoa que expulsou aqui, Jesus não desencorajou, Jesus encorajou, porque Jesus sabia que ele estava usando o seu nome de maneira correta, ele cria em Jesus, as multidões o seguiam ali, e muitos criam. Mas os filhos de Seva, esses 7 filhos de Seva aqui, desse judeu chamado Seva, eles estavam usando meios e métodos ali de uma forma errada, eles não criam em Jesus. E é interessante porque se eles tivessem conseguido, não importa se a pessoa cresce ou não em Jesus, bastava invocar o nome dele, não é isso que a Bíblia ensina. E se eles não conseguissem, diriam que o nome de Jesus não era poderoso. Eles invocam ali, falando que quem Paulo prega, mas eles não confiam, eles não creem, é Paulo quem prega, é Paulo quem confia. E o que acontece aqui não deixa dúvidas que é necessário crer, é necessário confiar no Senhor. Os sinais seguirão os que me seguem em meu nome, mas é necessário crer em Jesus. É necessário confiar em Jesus. Eles acabaram descobrindo ali do pior jeito que ninguém pode reproduzir o poder de Deus, invocar o nome de Jesus sem conhecer o Senhor. E Deus, ele não se deixa escarnecer. O espírito imundo ali pulou sobre eles, né? Usou as cordas vocais daquele homem ali, dizendo, eu não conheço vocês, eu sei quem é Jesus. É o rei dos reis, senhor dos senhores, eu sei quem é Paulo. Paulo tem causado transtorno a gente aí, né? Falando em nome dos demônios aí, desse demônio aqui. Mas vocês, eu não sei quem vocês são. Paulo, ele tem autoridade em nome de Jesus. Paulo, ele é fiel a Jesus. Paulo, ele é crente em Jesus. Paulo, ele prega, ele ensina o nome de Jesus. Os sinais o acompanham. Ele padece afrontas e perseguições em nome de Jesus. Ele se separou do mundo ali para o ministério em nome de Jesus. Ele realiza milagres em nome de Jesus. Vocês, eu não sei quem vocês são. Vocês não fazem nada em nome de Jesus. Vocês eu não conheço. Isso é o demônio falando ali. Eu estou apenas parafraseando aqui, né? Vocês não têm autoridade sobre mim, pois não conhecem, não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Estão usando o nome de Jesus como se fosse uma fórmula mágica. E o demônio pula em cima deles ali. É a mesma coisa que acontece, por exemplo, com as estátuas, né, com os ídolos, com a idolatria. A pessoa, por carregar uma imagem de gesso, de barro, de prata, de ouro, ela acha que está
protegida, coloca na prateleira ali, abre a Bíblia no Salmo 91 e coloca ali, a Bíblia fica, as cores ficam diferentes das páginas, né, no Salmo 91, e acha que isso é suficiente para proteger, para salvar. Existe até uma superstição católica, né, que se você morrer usando o escapulário, você já está salvo, mas sabemos que não é assim que funciona. Então é importante a gente conhecer, é importante a gente obedecer, conhecer a palavra. Você imagina você ser chamado aí para convocar, para expulsar um demônio, você chega lá, vai orar na pessoa e o demônio fala, ó, você não segue Jesus aí. Imagina a vergonha que você não vai passar. Esses aqui passaram vergonha, né? Saíram ali desnudos, feridos e fugiram da casa do homem possesso. O Senhor só concede o seu poder àqueles que ele conhece, confia e sabe que são obedientes à sua palavra. Glória a Deus, glória a Jesus. Não podemos misturar, né, trevas com luz. O versículo 17 fala que esse fato foi conhecido, né, por todos. Chegou ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso, veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Olha, causou um impacto aí entre todos os habitantes de Éfeso aí, que o nome do Senhor foi engrandecido mais e mais. Aquele homem ali com o espírito maligno saltando por cima de pessoas que invocaram o nome de Jesus de forma leviana, ao invés de desacreditar o nome de Jesus, não, o nome de Jesus ficou engrandecido, porque os demônios falaram que eles conhecem a Jesus e conhecem Paulo, um pregador verdadeiro. Os apóstolos, eles curavam as pessoas no nome de Jesus, não para praticarem magia, mas para demonstrar a autoridade do Senhor. Que bênção, sem nenhum interesse, né, por trás, nem ganho financeiro, nem nada. Não é somente o termo Jesus, né, mas todo o significado por trás, quando se usa o nome de Jesus, a vida sem pecado, as palavras, as parábolas, os ensinamentos, a sua morte na cruz. O nome de Jesus, ele significa isso. Não é o nome termo Jesus. Não é eu falar esse termo Jesus, mas o nome Jesus com todo esse significado, né? Com a sua vida, com o seu ministério, com a sua morte, a sua ressurreição. Os descrentes, eles não podem jamais usar o poder que há no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que bênção, né? Então, no versículo 17, nós vimos que houve temor sobre todos eles. Esse episódio foi notório. Foi a conversa da cidade ali por alguns dias, né? Judeus como gregos que habitavam em Éfeso ficaram sabendo do que aconteceu. Versículo 17, veio temor sobre todos eles, que era um temor. Eles se deram conta de que o nome de Jesus ele tem poder, mas que não pode ser tratado de forma leviana, com menosprezo, nem misturado com feitiçaria, com bruxaria. Há poder sim no nome de Jesus, mas não se foi empregado de uma forma mecânica e leviana. É necessário crer nele e entregar a vida a ele. E o nome do Senhor foi glorificado, né, engrandecido, Deus glorificado no Filho. Né? Temos versículos que falam sobre isso aí. Pai, glorifica o meu nome, que me conhece desde o princípio. E versículo 18, 19 e 20, 18 e 19, nós temos que muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos, calculando os seus preços. Achou-se que montavam a 50 mil denários. Então, causou tanto não sei se é avivamento, mas causou um temor tão grande ali na cidade de Éfeso, que as pessoas vieram, né, confessando publicamente ali as suas obras aqui malignas, né, se arrependendo ali. Então, esse episódio serviu para que o temor se instalasse em todos, né, quem praticava feitiçaria, quem praticava bruxaria, usava amuletos, superstições, começaram a confessar, começaram a abandonar essas práticas, ficaram apavorados ali, que correram para Paulo, correram para os discípulos, correram para a escola de Tirano, ali uma igreja, peso na consciência, ele começou a incomodar o Espírito Santo agindo, né? O Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então começaram a revelar os seus feitos, assumindo essa vergonha publicamente. Isso é arrependimento, né? Isso é arrependimento. Esse é o verdadeiro arrependimento. Você
Você só quer confessar, você não se importa com quem vai achar o quê. Você chega lá e publicamente eu fiz isso, isso e isso, e eu quero me arrepender aqui, e eu quero entrar no caminho do Senhor. Isso é o verdadeiro arrependimento. Quando você está preocupado com o que os outros vão falar, você só está com remorso ali. Glória a Deus. Então, muitos abandonaram aí a feitiçaria, né? Voltaram-se para o Senhor, né? Não se importaram nem com o valor dos seus livros. Queimaram foi tudo aqui. Queimaram livros, né? Ligado aí ao ocultismo, à magia. Se fosse nos dias de hoje, né? A gente teria tanta coisa queimada que eu nem consigo imaginar, né? Livro de magia, adivinhação, astrologia, horóscopo, leitura de mente, de sorte, de mão. Então, que bênção, né? Então, as pessoas se arrependeram aqui, devem ter queimado ídolos também, não sei, não tem dizendo na palavra do Senhor, mas queimaram tudo ali, artes mágicas, né? A consciência deles despertadas para a verdade. Por que eles queimaram tudo aqui, né? O ato de queimar aqui você coloca um fim. Eles estavam determinados a não voltar a usar mais esses livros, né? É uma decisão firme. Eles não guardaram, né? Porque quando você guarda, você corre o risco ali de abrir por curiosidade, de ser tentado de alguma forma. Se fosse vendido, você estaria transferindo uma maldição ali para outra pessoa. Esse ídolo aqui, eu aceitei Jesus, eu vou dar para aquela pessoa ali. Não, está errado. Você tem que colocar um fim, né? Queimar é o melhor caminho. Porque os que são salvos, eles têm que fazer de tudo para que os outros não caiam. Essa também é a verdadeira conversão. Desistir de tudo que afasta do Senhor e abraçar o verdadeiro evangelho. Então, queimaram tudo aqui e o preço era alto, né? O preço, mas eles não se importaram com o dinheiro, né? Foi bastante dinheiro. O salário de um trabalhador é 1 denário. Então, se você passasse o dia trabalhando, você ganhava 1 denário. E aqui foram 150 anos de salário, 50 mil denários, né? Muito, muito tempo aqui, né? 50 mil denários, né? Então, que bênção, né? E, versículo 20, a palavra do Senhor crescia e prevalecia, né? O resultado de tudo isso é a palavra do Senhor, que é mais importante, que é uma das únicas coisas que não serão destruídas, porque passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor permanecerá para sempre. Ela começou a crescer e prevalecer poderosamente. Deus fez grandes maravilhas na cidade de Éfeso, centro de idolatria, centro de feitiçaria. Jesus e o Evangelho foram honrados aqui por esse testemunho poderoso contra as artes mágicas. Né? Que bênção, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, é interessante porque essa cidade de Éfeso era o centro do culto da deusa Diana. E ela tornou-se um território dominado pela palavra do Senhor. Porque se a palavra crescia e prevalecia, é que ela prevalecia sobre alguma coisa. Uma terra de idolatria agora estava iluminada pelo Evangelho. A luz ali fazendo, sobressaindo ali no meio das trevas, a verdade ali desmascarando a mentira. Então a cidade tem um autor aqui, Simon Kistemaker, acho que é assim que pronuncia o nome dele. Ele tem um parágrafo que eu gostaria de ler para vocês, ó, que ele fala: a cidade de Éfeso livrou-se da literatura perniciosa pela queima de livros de magia e se tornou a depositária da literatura sagrada que formou o cânone do Novo Testamento. Continua ele falando, ó, durante o tempo que Paulo viveu em Éfeso, ele escreveu suas epístolas aos Coríntios. Quando Paulo ficou em prisão domiciliar em Roma, ele escreveu sua carta aos Efésios. Nos anos posteriores, quando Timóteo foi pastor em Éfeso, Paulo despachou as 2 epístolas que levam o nome de Timóteo. Algumas décadas mais tarde, o apóstolo João compôs seu evangelho e suas 3 epístolas na cidade de Éfeso. De certa maneira, continuando aqui Simon, de certa maneira pode-se dizer que assim como o Antigo Testamento fora confiado aos judeus, grande parte do Novo Testamento foi confiado aos Efésios. Olha aí que bênção.
2 cartas aos Coríntios, 2 cartas a Timóteo, Epístola, Evangelho de João, as 3 cartas de João, todas Éfeso está relacionada. Bênção, né? Glória a Deus, né? Glória a Jesus. E é interessante aqui, ó, no versículo 19, vou ler novamente para vocês, ó. Também muitos do que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, do grego biblos. Essa palavra livros aqui é biblos. É como se eu pegasse a Bíblia satânica, queimasse e colocasse a Bíblia de Deus, a palavra do Senhor. Versículo 20, a palavra crescia e prevalecia poderosamente. Olha aí que bênção. Eu queimei literalmente a Bíblia de Satanás e coloquei a palavra do Senhor na cidade de Éfeso, né? Glória a Deus, glória a Jesus, bendito seja o nome do Senhor, né? Que bênção, né? Bênção aqui sem medida, recalcada, transbordante aqui na cidade de Éfeso, né? Glória a Deus. Continuando aqui, versículo 21, cumpridas essas coisas, que bênção, né? Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia, né? Paulo estava pertinho de Jerusalém, mas ele queria dar a volta maior, ele queria subir novamente ali, ele não queria ir pelo caminho mais rápido, né? Ele queria ir pelo caminho mais abençoado, né? Do Espírito Santo. Glória a Deus, que bênção, né? Então, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém. Então, Paulo, ele estava aqui, onde é que nós estamos aqui, né? Paulo estava em Éfeso, ele estava aqui na cidade de Éfeso, mas ele não quis voltar a Jerusalém por aqui, né? Ele quis ir pelo caminho, pela Macedônia, né? Pela Caia, ele quis ir por cima, né? Ele quis fazer o caminho aí mais longo, visitando os irmãos, fortalecendo aí, confirmando, né? Quis ir por cima aqui, né? Em azul dá para a gente ver melhor aqui. Então ele quis ir por cima, ele não foi por baixo. O Espírito Santo, ele disse, ó, você tem que ir para Jerusalém, mas você tem que antes confirmar aí, passar pela Macedônia, passar pela Caia. E Paulo propôs no seu coração também que depois de haver estado ali, importava ver também Roma. Então, capital do Império Romano era o último destino aí do apóstolo Paulo, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Que bênção, né? Glória a Deus. Então, após passar 3 anos aí na cidade de Éfeso, Paulo é tocado pelo Espírito Santo para visitar novamente as regiões ali da Macedônia, da Acaia. Ele iria visitar ali Filipos, Tessalônica, Bereia, Corinto, Atenas e outras cidades ali, talvez, né? Glória a Deus. Então, todas aquelas cidades que tiveram igrejas, né, implantadas ou plantadas durante a sua segunda viagem missionária, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, seu desejo, claro, era ver como a obra do Senhor estava nesses lugares, né, para corrigir algum ensino errado, ver se os irmãos estavam passando bem, estavam passando necessidade, e com o intuito de chegar até Jerusalém, fazer um relatório ali na igreja de Jerusalém, né, sobre quantas maravilhas, né, contar as bênçãos, né, em Jerusalém. E nós vamos ver no capítulo 20 que Paulo queria participar da festa de Pentecostes lá em Jerusalém, era o desejo dele ali, e levar ofertas também que foram levantadas nas igrejas da Macedônia, nas igrejas da Caia, levar lá para os irmãos pobres lá na Judéia. E depois Paulo queria ir para a capital do Império Romano, né, para a cidade de Roma. Lembrando aí que todas as cidades estão sobre o domínio do Império Romano, Roma sendo a capital. Não sei se vocês lembram, mas quando a gente apresentou Áquila e Priscila, né, quando a gente viu aqui que Paulo encontra com eles ali, né, na cidade de Corinto, capítulo 18, é relatado que o imperador Cláudio tinha expulsado todos os judeus de Roma. Então, Cláudio tinha dado um decreto ali, o imperador Cláudio tinha dado um decreto ali que todos os judeus tinham que sair de Roma, e Priscila e Áquila, eles fugiram de Roma e foram para Corinto. Só que, depois de 2 anos desse acontecimento aí, Cláudio veio a morrer, o imperador Cláudio morreu ali, talvez isso, né, essa morte do imperador Cláudio fez com que os judeus pudessem retornar a Roma, e Paulo, o Espírito Santo colocou no coração de Paulo que era necessário ir a Roma, né? Ficou mais fácil os judeus irem a Roma, e Paulo, o Espírito Santo tocou o coração dele que importava ele também ir pregar ali na capital do Império Romano. Glória a Deus, glória a Jesus.
Versículo 22 fala que, tendo enviado a Macedônia 2 daqueles que lhe ministravam, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na Ásia. Então, ele permanece ali na cidade de Éfeso até completar os 3 anos. Esse episódio aqui que nós iremos ver a partir do versículo 23 até o final, não sei se vai dar tempo de ver tudo hoje, mas aconteceu ainda em Éfeso, né? Vamos ver que aconteceu ali em Éfeso por conta da idolatria, né? Então, Paulo envia esses 2 cooperadores à Macedônia, né, Timóteo e Erasto, e eles foram enviados ali para informar que Paulo iria, né, Paulo iria visitá-los, talvez para coletar alguma oferta, talvez para preparar alguma coisa, não sei, mas Timóteo já era bem conhecido de todos ali, né, acompanhou Paulo quando passou da primeira vez, e Erasto era um seguidor comprometido aí com Cristo. Ele era um cooperador muito útil para Paulo, né? Paulo fala isso em Romanos, né? Romanos 16, 43, fala que saúda-vos Gaio, meus hospedeiros, meu hospedeiro de toda a igreja. Saúda-vos também Erasto e o irmão Quarto. Então, Erasto era um cooperador de Paulo ali. E no 23, fala que por esse tempo houve grande alvoroço acerca do caminho na cidade de Éfeso. Um ourives, versículo 24, chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os, ou seja, convocando todos os ourives, né, os artífices, juntamente com os outros da mesma profissão, disse-lhes: senhores, sabei que deste ofício vem a nossa prosperidade. Esses homens eram tipo um sindicato de fabricador de imagem de idolatria, de nichos de Diana. Nicho, a palavra nicho significa santuário, pequeno santuário. Então, umas estatuazinhas de Diana, da deusa Diana. E ele fala: senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade, versículo 26, e estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente há o perigo de nossa profissão cair em descrédito, como também o de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Exagero aqui, né? Mas tudo bem, né? Vamos ver até o 28 hoje, né? O tempo já está um pouco corrido, mas até o 28 dá certo. Ouviram isso, encheram-se de furor e clamavam: grande a Diana dos Efésios. Então, esse homem aí chamado Demétrio, justamente quando Paulo estava fazendo previsões aqui de viajar, né? Ele sofre aqui um levante, né? Sofre um ataque aqui de Satanás, né? Era até de se estranhar, né? Que Paulo passou 2 anos aqui, não teve muita perseguição, mas depois de 2 anos ele sofre essa perseguição aqui por parte dos artífices, né? Dos ourives. Então, enquanto a igreja se reunia com o intuito de crescer, o inimigo ali tentando um contra-ataque. E esse levante foi grande, né? Paulo, em 1 Coríntios 15, 32, Paulo fala que em Éfeso ele combateu contra as bestas. Então, foi algo grande esse levante aqui, organizado por Demétrio e por todos os artífices. Em outra passagem, Paulo escreve que, em 2 Coríntios 1, 8 ao 9, Paulo fala assim, ó: não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Mas já em nós tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita dos mortos. Paulo está falando aqui, ó, irmão, apareceu uma tribulação aí que a gente pensou que fosse morrer, mas a gente se lembrou que a gente tem que confiar em Deus, que pode ressuscitar até dos mortos. Então, eles se levantam aqui contra o caminho, né, contra o cristianismo. Cristo é o caminho, Cristo é a verdade, ele é a vida. Esse homem Demétrio, ele fazia esses pequenos nichos de Diana. Esse comércio dava muito lucro, não só para ele, mas para todos que trabalhavam com essa forma de idolatria. Nós temos aqui, através da arqueologia, né, de algumas... de estudos, né, nós temos como seria o templo de Diana. Não sei se vocês vão conseguir chegar aí, mas
templo de Diana era mais ou menos assim, eram das 7 maravilhas do mundo antigo. Pessoas vinham de toda a região para lá e esses homens vendiam os nichos, né? Vendiam a idolatria. A deusa Diana é a mesma Ártemis, que é a deusa da fertilidade. Então tinha o templo, tinha as estátuas dela, ela era uma figura feminina, acho que tem uma imagem dela aqui, ó. Ela era uma figura feminina com muitos seios, ó. Essa aqui é a Diana, Ártemis, deus da fertilidade, Diana dos Efésios. Era uma figura feminina com muitos seios, né? Fertilidade, muitos seios aí. A festa para essa deusa envolvia orgias, libertinagem sexual, bebedeira, né? Então, só Jesus na causa, né? Então, a cidade, né, a vida religiosa e comercial de Éfeso refletia a adoração à deusa Diana, essa divindade pagana, o templo dela aqui de mármore, né, todo bonito, bem alto, grande, né? Talvez uns dizem que era maior do que o Paternon em Atenas. Então, a cidade, assim como temos cidades aqui, né, Juazeiro, Canidélias, vivem o comércio, a vida religiosa ali é em torno dos padroeiros ali, dos santos, né? Todo o comércio ali envolve vendas de idolatria, de imagens e tudo mais. Era o mesmo caso aqui. E esses homens ali veem os seus lucros começarem a diminuir. Senhores, desse ofício nós temos a nossa prosperidade, a gente tira o nosso sustento disso. Versículo 26, e vocês estão vendo aí, ouvindo que não é só aqui em Éfeso, mas em toda a Ásia, aí, como a igreja de Éfeso cresceu, né? Paulo, né, bota a culpa em Paulo aqui, né, afirmando que não são deuses os que são feitos por mãos humanas. Paulo devia pregar, né, contra a idolatria de forma ousada, né? Então, Paulo ali, e eles começaram a sentir no bolso, né? E aqui, eles levantam no versículo 27 3 perigos, né? 3 perigos são levantados, ó. O perigo de o ofício perder a fama, ele fala no versículo 27, o perigo de nossa profissão cair em descrédito, o perigo do templo perder a importância, perder o prestígio, ó. O próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada, e o terceiro é o perigo da Diana perder a sua majestade, ó, e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Então, eles viram ali, eles levantaram essa reunião aqui, levantaram 3 grandes preocupações, 3 grandes perigos. O ofício deles perder a fama, o templo perder o prestígio e a deusa perder a sua divindade. Eles não querem saber da doutrina, se estava correto ou não. Não querem saber sobre o perdão dos pecados, sobre a vida eterna, se estavam se aproveitando das pessoas ou não. Querem saber apenas dos lucros. Seus lucros estavam sendo ameaçados. Querem pôr fim a Paulo, pôr fim à sua pregação. No fim, era uma questão financeira, né? Uma questão de dinheiro aí. Então, toda a Ásia, né? É interessante, né? Toda a Ásia estava sendo afastada aí da idolatria por conta da pregação do apóstolo Paulo ali, dos seus discípulos, claro, né? Não que Paulo e os seus discípulos tenham poder, mas o que eles pregavam é que tinha poder. Tudo ali estava caindo em descrédito, e todos eles se enchem de ira, né? Para a gente finalizar aqui, ouvindo isso, encheram-se de furor e clamaram, grande é a Diana dos Efésios. E eles vão ali, a gente vai ver no próximo estudo, na segunda-feira, que eles partem ali para o teatro e pegam companheiros de Paulo, e eles ficam por, versículo 34, eles vão ficar por 2 horas gritando isso, grande é a Diana dos Efésios, grande é a Diana dos Efésios e tudo mais, né? Vamos ver na segunda-feira como vai terminar essa história, né? Esse povo furioso aí contra Paulo, né? Contra a mesma coisa de você fazer uma revolução ali em Canidé e o pessoal que faz as imagens, que usa, que sobrevive da idolatria, sobrevive da fé das pessoas ali, eles se revoltarem contra você, né? O irmão Davi, da cidade, ele disse que eles foram pregar em Canidé, e foi um ônibus daqui para lá pregar, eles começaram a falar de Jesus lá, e as pessoas começaram a apedrejar. É um caso parecido aqui nas Escrituras, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, é isso, né? Que bênção, né? Muitos como é rica a palavra do Senhor, né? Quantos ensinamentos nós conseguimos tirar aqui, né? Glória a Deus. Jane,